O autismo é uma alteração que afeta a capacidade de comportamento e de comunicação do indivíduo. Mais recentemente, o termo transtorno do espectro autista começou a ser utilizado pelos especialistas para designar o autismo, a síndrome de Asperger e outros transtornos do desenvolvimento ainda sem definição. Hoje, já existe a possibilidade de detectar a síndrome antes dos 2 anos de idade e, em muitos casos, promover uma vida normal para a criança. Essa reportagem é resultado de um trabalho que começou em julho desse ano e que só terminou agora, quase 2 meses após as primeiras pesquisas sobre o tema. Nesse período, enquanto o autismo ganhava destaque na grande mídia, nós conhecíamos aqui em Niterói profissionais da área de saúde e mães muito dedicadas. Portanto, nós não poderíamos começar essa matéria sem antes agradecer a todos que nos receberam tão generosamente. Pois se é fato que já houve avanços no tratamento do autismo, muito ainda precisa ser feito para que os autistas não sofram qualquer tipo de preconceito. Começou com atraso na fala, que é uma das características, né? Mas eu acho que o gatilho mudou professora, o pai e a mãe, de certa forma, longe, né? Aquela coisa da gente que trabalha fora, aquele corre-corre, e a amamentação. Senti que quando eu tirei o peito, ele ficou uns tempos sem falar nada. Né? Aí vocês imaginam o desespero, né? Os sinais são pouca resposta às pessoas, muitos movimentos repetitivos, né? Mão, uma gama grande, né? Brincar com os dedos na luz, balançar o corpo, a não interação com o outro. As entradas sensoriais deles são todas diferentes, né? Alguns relatam, alguns não gostam de ruídos, né? De barulhos altos, tapam, então assim, tem audição muito sensível. Outros que não gostam muito do toque, porque tem uma pele, né? Um sensorial ali, a forma como recebe isso é diferente. Então, assim, eu não gosto de generalizar e, eles são todos iguais, vivem no mundo deles, né? Cada um é muito individual, a gente observa isso, assim, muito nítido. Ser humano, ninguém é igual a ninguém. Autista também, ninguém é igual a ninguém. Eu conheci o probleminha do Arthur na faixa etária de quase 6, 7 anos. Ele tinha acompanhamento médico, pediatra e tudo. Comentava sempre a agitação dele e a dificuldade na fala. Até então a pediatra dizia que era normal. E tudo bem, nesse normal fui levando, foi indo. Aí até um ponto dele começar a ir para a escola, não desenvolver em colégio e não interagir com as outras crianças. Comecei a procurar médicos especialistas nesse assunto para poder descobrir o problema dele. Aí levei ele em vários médicos, muitos médicos diziam que ele tinha epilepsia, que ele tinha deficiência cerebral. Eu não tive nenhum pediatra que me falou assim, realmente ou vai investigar. Não é, tá demorando a falar, é normal, menino é assim mesmo, é mais preguiçoso para falar. Chegar a um diagnóstico de autismo não é simples, pois os transtornos da doença são pouco conhecidos até mesmo pelos médicos. O Ministério da Saúde lançou no mês de abril, quando é comemorado o Dia Internacional do Autismo, uma cartilha para ajudar na identificação precoce do problema. Cerca de 100 mil cartilhas serão distribuídas para profissionais de saúde do SUS. O documento vai trazer uma tabela com indicadores do desenvolvimento infantil e sinais de alerta que poderão ser utilizados pelo médico para identificar a deficiência. No Hospital Antônio Pedro funciona um ambulatório de pediatria que atende crianças com autismo toda terça-feira. Neste momento, a fila para o ambulatório que a Adriana e eu fazemos às terças-feiras, nós estamos em julho, já não há vagas até o ano que vem, porque há uma demanda imensa da população, uma demanda não satisfeita, infelizmente, pelas dificuldades do SUS. É um ambulatório referenciado, ou seja, não pode bater aqui na porta e dizer eu quero ser atendido, entendeu? As famílias que precisam de atendimento, as famílias que suspeitam de um diagnóstico, elas devem procurar o posto de saúde. Aí o pediatra do posto de saúde vai avaliar a queixa e, se ele julgar pertinente, ele vai, através do
centro de regulação, ele vai conseguir uma vaga nos nossos ambulatórios e a gente vai avaliar. É feito a anamnese, ou seja, é colhido a história dela, é feito um exame físico e é feito um diagnóstico. Recebendo o diagnóstico de autismo, essa criança é avaliado se há necessidade de algum medicamento para tratar alguma questão associada ao autismo. É avaliado a necessidade de se fazer algum exame, e aí ela é encaminhada para a realização. E as crianças com espectro autista devem fazer reabilitação com fonoaudiólogos, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, e elas são encaminhadas. A gente não tem no hospital a reabilitação. Levei ele numa emergência no Rodo, na Praça do Zé Garoto. O Antônio Pedro costuma sempre mandar estagiários para lá, né? Aí tinha uma estagiária que perguntou o motivo dele não falar. Aí eu expliquei, olha, ele tem uma dificuldade na fala e até uns falam que é autista, outros falam que é deficiência cerebral e eu não sei realmente o que ele é. Então ela me indicou a doutora Adriana. Aí ele entrou na pesquisa. Depois dessa pesquisa, ele começou a desenvolver mais a fala, começou a falar mais e interagir mais. Além do atendimento, os professores estão testando um medicamento que poderá auxiliar o desenvolvimento da fala e da interação social dos pacientes. É um estudo randomizado, ou seja, você faz uma distribuição aleatória dos sujeitos da pesquisa para dois grupos, as crianças que receberam o anti-inflamatório, chamado prednisolona, e o outro grupo, as crianças que recebem um medicamento totalmente sem efeito farmacológico, que a gente chama de placebo. O estudo tem que ser duplo cego, ou seja, nem os pesquisadores, nem os pais das crianças sabem quem está tomando o quê, e você faz um acompanhamento após uma triagem. Duas razões básicas para a gente ter restrito a pesquisa a meninos. Primeiro, o transtorno do espectro autista é muito mais comum em meninos do que em meninas, na razão de 4 a 5 para 1. A segunda razão para a gente ter escolhido os meninos é que você homogeneiza a amostra. O que a gente quer com essa pesquisa é avaliar se existe melhora da interação social e da linguagem a partir do uso dessa medicação. A gente já está terminando a pesquisa, todas as crianças já usaram a medicação e já terminaram o uso. O uso da medicação foi por um período de 6 meses e agora a gente está fazendo as últimas avaliações. A gente ainda tem 6 crianças para finalizar a avaliação fonoaudiológica. Mas a gente vai precisar finalizar, ter esses dados fechados e avaliar do ponto de vista estatístico, para ver se realmente a melhora foi estatisticamente significativa. Na época teve algumas pessoas que acharam, vai colocar na pesquisa, aquele papo vai ser cobaia, enfim, né? Eu vejo assim, como o autismo hoje em dia não tem uma cura, né? E eu vi que existem 1000 pesquisas, muitas pesquisas. Já pensou se esse remédio realmente ajuda a criança de alguma forma a começar a falar, se é um estímulo? Olha só coisa boa, meu filho participou de uma pesquisa que a partir dele muitos colegas, né, muitos amigos dele virão a ter de repente uma vida melhor do que ele, uma reabilitação melhor, mais fácil. Uma opção para o tratamento do autismo e de outras deficiências é a AFR, Associação Fluminense de Reabilitação. A AFR surgiu no auge do surto de poliomielite no Brasil e hoje é reconhecida como um centro de referência pelo Ministério da Saúde. O atendimento pode ser feito pelo SUS ou de forma particular, segundo as condições socioeconômicas do paciente, verificada pelo Serviço Social. Nós vamos trabalhar basicamente não invasão, entrar no mundo dele e para que ele preste atenção na gente. Vai entrar no tatame tanto o terapeuta quanto a criança e os brinquedos são brinquedos mais básicos. Muito brinquedo de som, de movimento. Então, é uma sala de 0 a 4 anos. Aqui ao lado, nós já temos uma sala de psicoterapia, ou, no caso, que nossa orientação teórica é a psicanálise, crianças em análise. Tá?
Então, já é uma sala em que você pode criar situações do dia a dia. Eu atendo as crianças com autismo no setor de psicomotricidade e a proposta com essas crianças dentro desse setor é uma proposta de que eles possam trabalhar esse corpo, né? Que a grande questão do autismo é a relação. Né? Então, dentro da psicomotricidade, a gente trabalha a relação do eu comigo mesmo, né? Eu com os outros e eu com o ambiente onde eu tenho que me relacionar. A Associação Fluminense de Reabilitação oferece tratamento para vários atrasos do desenvolvimento em áreas como psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicomotricidade. A reabilitação, eu acho que ela é fundamental, ela é necessária, é importante, é um fator de mudança na vida da criança, da pessoa, né? Ele já foi chamado para o colégio da Pestalozzi, começa dia 29. Então, estou correndo atrás que ele precisa de fono, ele precisa de psicólogo. Então, lá na Pestalozzi, ele vai ter tudo isso. Outra pesquisa realizada na UF é o mapeamento dos casos de autismo em instituições no município de Niterói, coordenada pela professora Annelise Araújo. O grupo de pesquisa vai analisar como é a inclusão dos autistas nas escolas. Então, mapear significa entender como essa política, né, que é uma política pública, vem sendo desenvolvida aqui no município de Niterói. Que ele está no Jardim 2, ele está no município, ele tem uma professora de apoio. Na verdade, o que é chamado de professor de apoio é um professor que não necessariamente está trabalhando, entende, para alguma coisa da aprendizagem daquela criança. Né? A grande preocupação na inclusão é sempre a preocupação da socialização. Tá certo? Agora, por outro lado, você tem crianças que estão ali e que vivem um processo de socialização, mas também é preciso um processo de aprendizagem, porque elas estão numa escola. Se a gente for parar para pensar que nem todos as crianças que eles dizem que é o NE, né, necessidades especiais, podem ser incluídos da mesma forma, a partir do momento que você pensa dessa forma, né, que nem todos são iguais, a inclusão vai se dar de maneira dinâmica. A gente não pode dizer que a gente está fazendo uma inclusão com uma pessoa que tem paralisia cerebral e com um autista. São coisas diferentes. Eu acho que tem sim preconceito, porque eu já ouvi cada comentário assim absurdo, né? Às vezes as pessoas chegam para mim e comentam também, né? Geralmente sem saber. Nessa escola aqui não tem aquelas crianças que batem não, né? Aquelas crianças agressivas que batem em todo mundo, que quer morder. Aqueles autistas. Aí eu falei assim, então você não conhece os autistas, né? No meu condomínio tem. Muitas crianças não interagem com ele. Às vezes ele está mais agitado, muita gente não entende. Mas assim, eu nunca procuro assim ficar olhando o que as pessoas acham, o que as pessoas vão achar. Não, eu não me importo. Eu me importo com ele, em cuidar dele. Eu acho que a gente tem que mergulhar de cabeça, estudar, ver pesquisa, livros, ter comunidades, outras mães. Eu acho que tudo é válido. Os livros podem ajudar os pais a entenderem melhor e conhecerem a experiência de outras famílias. Um exemplo é o livro Autismo no Brasil, um grande desafio. A história narra a luta de Ulisses Costa e seu filho Rafael pela Lei 12.764, que considera o autista uma pessoa deficiente para todos os efeitos legais. Essa lei ganhou o nome de Berenice Piana, também mãe de um autista que lutou pela causa. Berenice, Ulisses e outros pais fazem parte do Grupo Mundo Azul, cujo objetivo é conectar o maior número de pessoas na mesma situação e lutar por projetos de lei que possam garantir os direitos dos autistas e de seus familiares. É uma lei que, sancionada pela Presidência da República, que garante, entre aspas, a assistência e os direitos à pessoa com transtorno do espectro autista. Essa lei é muito oportuna e muito importante, dada a frequência do problema na população pediátrica do nosso país. Existem, neste momento, muitas crianças que sofrem dos problemas do autismo, que não encontram a assistência, a reabilitação que eles tanto precisam. Muitas escolas públicas e privadas
recusam a matrícula de crianças autistas, ainda até hoje. E essa lei proíbe e pune com multa as escolas que se recusarem a matricularem as crianças autistas. Hoje está sendo mais fácil para mim, porque estou conseguindo lidar mais com ele. Ele tem, assim, sim, não vou mentir, dificuldade do não, tem. Mas fora isso, ele leva a vida assim como outras crianças. Eu e meu marido, nós somos outras pessoas, entendeu? Em humanidade, em humildade, em olhar para o outro, sabe? Em querer fazer alguma coisa para ajudar. Então, eu acho que a gente ficou assim até mais gente. Que Deus queria dar uma sacudida na gente, tornar a gente assim um pouco mais humano, com um olhar para o próximo, né? Menos materialista, entendendo que a gente está aqui com uma missão e que a gente tem que fazer alguma coisa. Então, acho que ele acertou em cheio, né?